queridos alunos, tudo bem? Espero que vocês tenham descansado bastante nesse recesso de vocês, que vocês tenham aproveitado, curtido, dormindo bastante, mas temos que voltar ao nosso trabalho e concluir o nosso ano letivo, beleza? Então hoje nós iremos falar sobre a última unidade de medida, que é a unidade de volume. Então vamos ver como que funciona isso. Primeiramente, vamos à definição do que é volume. Definimos volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Como, por exemplo, nós temos o copo da água, e quando você coloca água dentro deste copo, significa que você está alimentando um espaço com um volume. Então a água ela passa a trazer essa ideia de volume, certo? E existem diversos tipos de volume, como por exemplo o volume sanguíneo que pulsa em seu sangue, o volume de ar também. E normalmente existem diversas maneiras de você estar percebendo quando estamos falando de volume. Para isso, nós temos que falar da unidade padrão de volume. Toda vez que você observar metros cúbicos e os seus derivados, como centímetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decímetros cúbicos, estamos falando de volume. Tem esse 3 aqui em cima, significa que vai ser volume, ou seja, unidade de medida. Com 3 em cima, vai ser volume. Então, vamos lá. Unidade de medida elevado a 3 é o volume. E o que seria essas unidades de medida? Estamos falando do quilômetro, do hectômetro, do decâmetro, do metro, dos decímetros, que é uma unidade especial para volume, vou falar sobre isso, dos centímetros e dos milímetros. Todos estes elevado ao cubo estaremos falando ou estaremos tendo como referência o volume. Então olha lá, da mesma forma que trabalhamos com metro linear, comprimento, e com metro quadrado, comprimento versus largura, associamos o metro cúbico a 3 dimensões, que é altura, comprimento e largura. Então aqui nós vamos ter o seguinte estudo agora. Então nós temos aqui a tabelinha. Hectômetros, metros, não é metros. Metros, decímetros, centímetros e milímetros. Quando for elevado ao cubo, pela lógica, quando a gente for fazer aquelas conversões, sempre iremos colocar dentro da casinha 3 números. Exemplo, vamos converter aqui 2 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Quanto que isso representaria? Então, como é que a gente faz? Coloca o 2 e a vírgula, certo? E para converter, a gente vai tirar a vírgula dos metros cúbicos e colocar nos centímetros cúbicos. E acrescentar com 3 unidades de medida. Por que 3? Porque agora é a unidade de volume. Lembra que a quantidade de números dentro da casinha depende do número que aparece ali em cima, beleza? Então, 2 metros cúbicos equivale a 2 milhões de centímetros cúbicos. 2 milhões de centímetros cúbicos. Beleza? Então, essa foi a transformação. Basicamente, ou você pode ir multiplicando de 1000 em 1000 se você estiver indo da maior para menor, ou você pode ir dividindo de 1000 em 1000 se você estiver indo da menor para a maior. Então, vamos lá. Transforme aqui, 12 quilômetros cúbicos em metros cúbicos. Como a gente está indo de uma unidade maior para uma menor, a gente poderia ficar multiplicando por 1000 até chegar lá nos metros cúbicos. Ou seja, é como se eu fosse multiplicar por 1000 umas 3 vezes. Ou você faz assim, ou você usa a tabelinha. Então vamos usar essa tabelinha aqui de cima. Nós temos 12 quilômetros cúbicos. E aí a gente tem que converter até chegar aqui nos metros cúbicos. Então é muito mais fácil a gente ficar utilizando a tabelinha do que ficar raciocinando
a multiplicação. Mas é claro, quem tiver facilidade com isso, pode fazer dessa maneira também, beleza? Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 12.000.000.000 metros cúbicos. Ou seja, 12 bilhões de metros cúbicos. Agora vamos ver outra. 1.000 centímetros cúbicos em metros cúbicos. Agora a gente vai fazer diferente. Deixa eu apagar aqui o nosso rascunho. Nós iremos usar aqui 1.000 centímetros cúbicos. Os centímetros está aqui. Tem que ter 3 números na casinha. Está aqui o nosso 1.000. A vírgula que indica para a gente onde é a casinha de referência. E ela vai ter que sair dali e ir lá para os metros cúbicos. Então a gente acrescenta zeros até chegar lá. Ou seja, vai ser 0,001. Se você quiser colocar os outros 3 zeros, pode colocar, não vai estar errado. Mas não é comum você ver zeros à direita, com números e vírgulas. Números com vírgulas, beleza? Metros cúbicos. O metro cúbico, que é importante, o metro cúbico, ele corresponde à capacidade de 1.000 litros. E também é muito comum essa conversão de decímetros cúbicos, ele equivale a 1 litro. Utilizando a tabelinha, a gente pode estar verificando isso. Mas para não enrolar muito, vamos apenas nos satisfazer com essa informação. Beleza? Então, decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, ou 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, vamos praticar. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que as medidas de seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3? Bem, como é um cubo, então todas as suas dimensões elas vão medir a mesma coisa, ou seja, seu comprimento, sua largura e a sua altura. E para a gente achar o volume, é só a gente multiplicar comprimento com a largura e com a altura, ou seja, o Clá. Então vai ser 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Então o volume vai ser igual a 0,027, com a unidade de medidas, metros cúbicos, beleza? Toda vez que for calcular volume, tem que ter aquele cubo ali em cima. Pronto. Mais um exemplo, nós temos uma lata de tinta possui um volume de 24 decímetros cúbicos. Qual é o volume dessa lata em metros cúbicos? Então, basicamente, é só a gente fazer a conversão. Então, nós temos aqui, ó, metros de cm. Tá aqui todo mundo. Coloca o cubo. Então, nós vamos converter 24 decímetros cúbicos, tá bem aqui, a vírgula inicia lá. E a gente tem que tirar a vírgula dali e ir lá para os metros cúbicos. Então, cada casinha tem que ter pelo menos esses 3 números. Então, a conversão vai ser de quanto? 0,024 metros cúbicos. Beleza? E para a gente fechar, deixa eu ver se é a última. Essa aqui é a última. A piscina representada na figura abaixo possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de comprimento de novo, e 1,5 de altura. Tá tudo bem, são comprimentos, né? Largura e comprimento. Quantos litros de água? Aqui ele quer saber de litros, então a gente tem que usar a conversão. Quantos litros de água são necessários para que esta piscina fique completamente cheia? Então vamos lá. Bem, lembrando que a gente pode converter isso para decímetros, né? Porque fica mais fácil para a gente calcular litros diretamente do que a gente utilizar o metro cúbico para litro. Mas também, porque 1 metro cúbico corresponde... Não, porque 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então é muito mais fácil a gente fazer o seguinte. Vamos converter então as dimensões. Os 7 metros... Opa, peraí. Os 7 metros... os 4 metros e 1,5 metros, todos para decímetro, porque 1 decímetro corresponde a 1 litro, ou seja, aqui vai ser 70 decímetros,
Aqui vai ser 40 decímetros. E aqui vai ser 15 decímetros. Como essas são as dimensões, então o volume vai ser a multiplicação entre elas. 70 vezes 40 vezes 15. Quando a gente faz essa multiplicação, nós iremos obter um total de 42.000. Volume é igual a 42.000 decímetros cúbicos. Ou como ele quer em litros, 42.000 litros. Por isso que é bem mais simples a gente converter logo os metros para litros. Beleza, pessoal? Então, os vejo na nossa aula ao vivo. Se cuidem e até mais.